Rapaziada, hoje começa o Diário do Desesperado, tá? O Diário do Desesperado, porque se o Chico Garcia tem o Diário de um Secador, por que eu não posso ter o Diário do Desespero, né? Que tá sendo essa temporada do Inter. Inter que hoje perdeu pro Bahia, perdeu de 1-0 num jogo tenebroso, tá? O jogo foi tenebroso, o jogo foi terrível. E eu trouxe alguns pontos aqui pra gente analisar. Eu pretendo fazer todo o jogo do Inter agora, fazer aqui no YouTube, né? Como se fosse quase que um diário mesmo, entendeu? Pra vocês acompanharem essa jornada aqui, que não vai ser fácil, tá? Vai ser nada fácil. O Inter ele se bota na disputa contra o rebaixamento, muito mais forte do que estava antes, tá? Muito mais forte no sentido de estar nessa disputa pra não cair e com uma perspectiva muito, muito ruim do que vai acontecer no final disso tudo. E eu separei alguns pontos aqui, né? Hoje no jogo contra o Bahia, jogo que era de vital importância o Inter ganhar, o Inter já entra em campo com uma grande surpresa, né? Algo que o torcedor pediu muito, algo que a imprensa pediu muito, que era o Bernabei de ponta. Bernabei na ponta esquerda ao invés de na lateral esquerda, até porque no último jogo, quarta-feira contra o Galo, o Bernabei ele foi inexistente defensivamente, tá? Defensivamente foi horrível, tem sido assim em todos os jogos, foi expulso no Grenal, agora de novo contra o Galo, então Bernabei de ponta. O que veio desse Bernabei de ponta? Bom, veio um início muito promissor, um início que o Bernabei estava conseguindo boas recuperadas lá na frente, boas jogadas, mas a tomada de decisão, aquele último passe, aquele último toque, não estava das melhores, entendeu? Muita finalização errada, cruzamento que não deu em nada, e depois daí foi só para trás, entendeu? O Bernabei, depois do início de jogo, que foi muito bom, sucumbiu no meio do jogo, e até por isso voltou para a lateral na metade do segundo tempo. O Inter tentou tirar algo do Bernabei ainda, mas não deu muito certo. O Matheus Bahia, que estava na posição de lateral esquerdo, também não foi muito bem, tá? Também não foi muito bem. Protagonizou alguns lances meio bizarros, tá? Lances meio bizarros, como aquele ataque que é só ele dominar, talvez chutar, uma boa chance do Inter, ele acaba cabeceando para trás e o Inter perde o lance, enfim. Outro ponto muito importante dessa partida, né, que tem sido a grande causa das derrotas do Inter é a fraqueza defensiva, tá, gente? A fraqueza defensiva é bizarra. O Inter tomou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro até agora, tá? O Inter tem uma das piores defesas do campeonato, tá entre as piores. Não tá top 5, mas também não tá longe disso. Tem 3 gols sofridos a menos do que o Cruzeiro, que é a pior defesa. Então é algo que tá fazendo o Inter ser punido e muito nos jogos, essa defesa horrorosa que a gente tem. E eu mais pra frente vou falar do gol. A nossa defesa é terrível, só não é pior que nosso ataque. O Inter tem o pior ataque do campeonato. O pior ataque do campeonato. O Remo, que tem o quarto pior ataque, tem o dobro de gols que o Inter. O Inter tem 3 gols, o Grêmio tem 6. Aliás, o Remo tem 6. O Grêmio tem 8, se eu não me engano. Cara, é trágico o nosso ataque. Hoje, a gente entrou com o Borré, né, que tentou, o Borré, não dá pra dizer que ele não tenta, tá? É um jogador muito voluntarioso. E no segundo tempo entrou o Alejandro. A atuação do Alejandro é uma das piores que eu já vi um centroavante ter com a camisa do Inter. A atuação do Alejandro foi tenebrosa, gente. Gente, aquilo foi tenebroso. Ele errou 2 gols na cara do gol, mas assim, na cara do gol, dentro da pequena área, a queima-roupa. Pô, até se tu é zagueiro é feio errar aquilo, tá? Até se tu é zagueiro é feio errar aquilo. Centroavante precisa fazer, precisa marcar. E o Alejandro fez uma partida péssima, péssima. O Alejandro jogou todas as partidas até agora, desde que ele entrou no Campeonato Brasileiro, né? Ele é contratado já com o campeonato em andamento, então ali da partida contra o Remo pra frente, se eu não me engano, ele joga todos os jogos. E não fez gol em nenhum.
O único gol do Alejandro foi contra o Ipiranga de Erechim. E é claro, o Inter tem o segundo pior saldo de gols, de todo o Campeonato Brasileiro. De todo o Campeonato Brasileiro, apenas o Cruzeiro está na frente do Inter nessa estatística negativa, que é ter o pior saldo de gols. E a tendência não é melhorar, tá? O Inter não tem dinheiro para fazer contratações, o Inter não tem dinheiro para pagar mais um treinador com rescisão milionária, com isso, com aquilo, e mesmo se tivesse, gente, com esse elenco, eu não vejo muito que tu possa fazer além disso, tá? Não vejo muito que tu possa fazer além disso. É meio irônico, né? O destino às vezes é meio irônico, porque ano passado o Inter, e eu falo isso sem problema nenhum, tá? O Inter não merecia ter ficado na Série A. O Inter não jogou bola para ficar na Série A. O Inter jogou bola para ser rebaixado. E quase conseguiu ser rebaixado. Só não conseguiu por um triz. E parece que isso está cobrando um preço agora. Parece que esse rebaixamento vai nos atingir e essa partida, para mim, ela é quase que uma prova disso. Gente, eu falei que eu ia falar do gol. E vamos falar, porque o gol é um dos lances risíveis do jogo. Lances que tu olha e fala, gente, isso é um time profissional de futebol. Isso são pessoas que dia após dia estão sendo pagas pra treinar e pra jogar bola. Sabe? É bizarro, gente. É bizarro. É desesperador. Pô, sinceramente, é desesperador ver o Inter jogar. O gol é grotesco. O gol começa com o volante do Bahia, correndo em linha reta, em direção ao gol. Nisso ele já passa por dois jogadores do Inter que parecem feitos de manteiga, tá? Parecem feitos de manteiga esses jogadores do Inter. Depois, ele perde a passada, né? O Eric perde a passada e a bola fica mais à afeição pro Vitor Bahia, aliás, pro Matheus Bahia e pro Vitor Gabriel. Parece que eles fazem o famoso deixa que eu deixo e o Eric consegue recuperar a bola. No que o Eric recupera a bola, ele erra o cruzamento. Olha bem, ele erra a passada, tá? Ele erra o cruzamento, tá? E quando o cruzamento cai num espaço em que tinham dois jogadores do Inter e nenhum jogador do Bahia, o Ronaldo consegue petecar a bola ali, se enrolar com ela e fazer com que a bola sobrasse para o William José sozinho, sem ninguém na frente dele, marcar o gol. É um time que a defesa, ela dá muito motivo pra tu dar risada se tu é de algum time que não o Inter. O Inter, de novo, teve um número muito elevado de escanteios. No Grenal a gente teve 13, contra o Galo teve 14 e não surgiu nenhum gol. Foram 27 escanteios pra não surgir nenhum gol de escanteio. Ou que veio numa jogada que surgiu no escanteio. Nada, gente. Nada. É um quadro da dor, gente. É desesperador ver o Inter jogar. Se tu é torcedor, é assim, ó. Parece que tu tá prestes a falar, mano, tortura não é entretenimento. E isso, inclusive, explica por que o Inter só teve 16 mil pessoas no estádio. 16 mil pessoas no estádio, eu lembro 2 anos atrás, eu fui com o Gustavo num jogo contra o São José. Eu e o Gustavo. A gente foi ver Inter e São José. E tinha aproximadamente 12 mil torcedores. 4 mil torcedores, que vamos lá, gente, para um time do tamanho do Inter não é uma quantia tão relevante assim. 4 mil torcedores separam o que foi Inter e Bahia, um jogo importante, no Campeonato Brasileiro, num domingo ensolarado, às 4 da tarde, para o que foi um Inter e São José, no meio da semana. Isso é a cara do que se tornou Internacional. Isso é a cara de um time que parece que expulsa o seu torcedor do Beira-Rio. E agora só nos resta rezar. Sei lá. Eu realmente não sei o que a gente pode fazer quanto a isso, quanto a essa situação. Até por isso eu fiz essa série de vídeos aqui que eu vou trazer depois de todo o jogo do Inter. E, enfim. É isso aí.
Valeu!